e que acha que os problemas de Luanda e os problemas do país é culpa das pessoas. Repara que nesse slogan ele diz que Luanda precisa de ti. Não é? Ou seja, a mensagem subliminar que está por trás dessa frase e que depois se reflete nas publicidades que nós vemos é de que o problema é do angolano. O problema de Luanda não estar bem é do angolano. A responsabilidade de Luanda não estar bem é do cidadão angolano. É porque o motoqueiro não estacionou direito, é porque aquele cidadão meteu lixo no chão, que nós todos fazemos parte dessa melhoria, cada um tem que dar o seu contributo. Isto é verdade. Agora, isto não significa, dizer o contrário, isto não significa que os problemas que nós estamos a viver de governação é responsabilidade do governo, do cidadão. Pelo contrário, nós estamos aqui perante a mais uma visão elitista, não é? Que não se responsabiliza pelos seus próprios problemas e nos diz que o problema está no cidadão e não na governação. O que Luanda precisa, na verdade, é de uma governação. A Luanda precisa é de um governador. Então, sobre esse slogan, nós devíamos acrescentar: Luanda precisa de ti, sim, vírgula, mas também precisa de governador. Também precisa de administradores, também precisa de um presidente, também precisa de ministros. É uma realidade de pobreza. E depois temos o nosso presidente, que em vez de vir nos falar quais são as saídas, o que é que ele está a fazer, quais são as soluções que nós temos para sairmos dessa realidade de morte, não é? Porque isto é um caminho que só pode nos levar a isto, ele vem nos dizer que temos que tirar férias. E a pergunta que se faz é: tirar férias como? Tira férias quem tem trabalho, tira férias quem está a trabalhar, quem tem salário. E a questão que se coloca é: eu não tenho salário, eu não trabalho, como é que eu vou tirar férias? Então, para quem o presidente está a falar? Com quem o presidente está a falar? Qual é o objetivo disto? Não é? É uma piada? É fazer pouco dos angolanos? É rir dos angolanos que ele até já prometeu dar 500 mil empregos? Porque eu não posso tirar férias quando eu não tenho emprego. Eu tiro férias quando eu estou empregado e tenho condições, tenho estabilidade no emprego, e isto depois no final de cada ano eu tiro férias. Então, uma realidade como esta, que tem mais de 5 milhões de desempregados, 80% do trabalhador é informal, o presidente tem a coragem de vir nos dizer que tirem férias. Eu vejo isso como um insulto, foi verdadeiramente um insulto, mais um. O presidente diz para tirar férias. O presidente diz isso porque ele não conhece a realidade do país, ele não conhece o sofrimento que nós estamos, não sabe do sofrimento que nós estamos a viver. O presidente desconhece essa realidade. O presidente é dos tais que faz parte desta elite, né, que está cega, está insensível e que vive uma Angola que não existe. Né? Aquela Angola do condomínio, que trabalha depois na cidade, que anda com 5 ou 6 carros, não sei quantos seguranças, e a dada altura ele autoconvence que Angola é isto, não é? Não há pobreza, não há fome, não há dificuldades. Então, esta insensibilidade da elite tem como seu maior representante o Presidente da República. O Presidente da República é o maior representante da insensibilidade desse executivo. Portanto, vou dar um exemplo muito concreto. O Presidente, desde que foi eleito, conversou com toda a elite empresarial. Discutiram, falaram de planos e de ver formas em que o empresariado pode contribuir a nível da sociedade, a nível da economia do país. Mas com os trabalhadores, com os sindicatos, que são o povo, em nenhum momento dialoga. Portanto, não é uma suposição, não é apenas uma opinião minha. É facto. Nós temos um presidente que dialoga com a elite e não quer saber das classes mais baixas. Mas a classe mais baixa somos nós, é o povo, e é a ele que ele devia governar. Portanto, não estão a se perguntar entre pagar a propina ou pagar o transporte. E eu pergunto, se o Manuel Homem, que tanto aparece, não é, nas redes sociais, que está ali constantemente a dar uma de estrela de internet, a minha pergunta é se ele algum dia, ou se alguma vez, se nesses últimos dias, já falou o que é que iria fazer, como é que iria ajudar essas pessoas que estão neste momento a viver essas dificuldades. Essas pessoas estão neste momento com esta dúvida de pagar a propina ou pagar o transporte. Não, raramente Angola, para muita gente é como se fosse uma empresa, né, e que só dá lucros para alguns. Né? É assim que eles olham para Angola. Não é uma empresa. Como assim? É uma empresa. Eles, cada um, e esses governantes, cada um tira a sua cota parte do nosso país, dos nossos recursos. Muito bom. Há quem diga que existem duas Angolas, a dos abastados e a dos desgraçados. Você concorda com isso? Perfeitamente. Nós temos uma Angola da elite,
uma Angola que está deslumbrada, que acha que, aliás, que mal vive aqui, não é? Angola é aquela tal empresa que lhes faz terem um dinheiro ao final do mês e que depois vão gastar lá fora, não é? Isso já é um outro tipo de imigração, não é? Porque se temos uma imigração das pessoas que estão a procurar melhores soluções de vida, temos outro tipo de imigração que vai gastar dinheiro, vai desfrutar. Aliás, nem de passagem, estamos agora a chegar o mês de junho, julho e agosto, e sabemos que é verão em Portugal e os angolanos todos é que fazem a festa, não é? Então é essa elite que está ali, é essa elite que vai lá gastar, que na verdade retira o pão da nossa boca, não é? E vão gastar lá. E que depois têm a ousadia, a coragem de virem para a imprensa, para os jornais, para a televisão, para as rádios, hipocritamente falarem de nós, hipocritamente falarem da fome, hipocritamente falarem dos sonhos e anseios dos jovens, não é? Portanto, é possível por quê, Paulo? Porque nós temos uma elite que criou guetos no nosso país, criou um cenário de sobrevivência ou de vivência, sobrevivência para um e de vivência para outros, vivência para essa elite que está nos talatonas da vida, que está nessa realidade, e que é possível, através desse sistema que eles criaram, viverem completamente a leste da realidade do país. Isto é, o que eu quero dizer é o seguinte: foi propositado? Não há qualquer tipo de comparação. Aliás, eu até rejeito essa comparação entre o secretário provincial do Bloco Democrático em Luanda e o Manuel Homem. Por que essa rejeição? Porque o Manuel Homem representa a velha política. Isto é importante ser dito aqui. Não é? Aquela política de autorrealização pessoal. Entramos num partido para tentarmos crescer nesse partido, para termos determinadas benesses, e isso depois tenta-se refletir a nível da sociedade, não é? De vários jovens que olham para isso como uma via de teoricamente subir na vida, e ele é o verdadeiro exemplo. Muito bom. Não é? Os jovens reclamam muito da inclusão, a falta de inclusão que o governo atual não tem no seu projeto de governação. E eu gostava de saber se você, Bloco Democrático, tem isso, inclusão dos jovens. Não, o nosso partido é de jovens, como eu disse. É um partido de jovens e eu sou o reflexo disso. Nós entendemos que o dia em que os angolanos nos derem a felicidade de podermos governar Angola, nós vamos reverter essa realidade, esse sistema todo que existe. Reverter fazendo como? Acabar com essa sociedade que foi criada, não é? Com essa sociedade de privilégios, essa sociedade entre temos os mais ricos e os mais pobres, acabarmos em primeiro lugar com isto e criarmos uma sociedade que realmente privilegie o direito ao trabalho, a saúde, a educação, o acesso à saúde, não é? Portanto, nós temos barreiras ali, verdadeiras barreiras ali, que nos impedem de ser seres humanos. Este programa tem o patrocínio da Manuel Rosa Business Corporation. Gerimos a sua motorizada. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si: o contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses, em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato Standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada. 926-033-765 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. Atenção, ouvinte, isso é para si, esta informação é para si e para a sua empresa, tá? Você que pretende fazer tradução de documentos, pretende fazer tradução de filmes, legendar filmes, novelas, ou interpretação de grandes conferências, cimeiras, ou mesmo interpretação de reuniões diplomáticas, a Wimangol dá-lhe esta oportunidade. Eles fazem tradução de documentos, tradução de filmes,
novelas, videoclipes, fazem interpretação de conferência, grandes cimeras, e atenção que eles têm um material de ponta, tá? Para grandes conferências, como você vê aí nas imagens, tá certo? Eles prestam serviço para particulares e empresas. Eles prestam serviço na África do Sul e também cá em Angola. Então você que pretende fazer grandes conferências, tá aí a Wimango tem esta possibilidade para si. Eles também fazem estudo de mercado. Você que pretende investir num determinado mercado e não sabe como, não tem a certeza se vai ter sucesso, eles fazem esse estudo de mercado, esse estudo de viabilidade, para então conseguir, de modo aí consiga atingir o público-alvo, tá? Então são as grandes capacidades, as grandes valias da Wimango, a tradução e estudo de mercado. Ligue já e solicite os seus serviços. Ligue para o 943-593368, 943-593368, ou para o 222-732-102, 222-732-102, tá certo? Ou puxe pelo WhatsApp usando o número 990-73-60-44. Então a Wimango vai ajudar. Papo reto. Ouvintes e audiência, boa tarde, 13 horas e 45 minutos. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio 20, no programa Papo Reto. Hoje vamos refletir o país e hoje são 29 de maio de 2024, quarta-feira. Então hoje propomos-nos conversar com, eu falo geralmente o nome depois da publicidade. Ele é secretário de Luanda, do Bloco Democrático em Luanda, tá certo? E nós vamos conversar com o mesmo, o nome eu falo depois das publicidades, como havia referido, vamos conversar com o mesmo, procurar saber inicialmente a posição do seu partido com relação ao país, o que eles trazem para nós, ele como secretário no caso, também como será a sua posição e a sua visão. Então deixa falar consigo que está a acompanhar o nosso programa pelo YouTube. Subscreva o nosso canal para estar por dentro de todas as informações que nós vamos partilhando para si. Você que está conosco pelo Facebook, faça o mesmo para o mesmo efeito, tá certo? Siga a nossa página para então evitar ouvir dizer e receber os conteúdos em tempo e hora. Empresários que pretendem alavancar os seus níveis de venda, fazer publicidade aqui conosco, atingir o público-alvo, vender mesmo, usando o número que está aqui em rodapé, vai falar com a nossa área comercial e vamos então indicar aqui a melhor opção para fazer então o seu negócio ser um sucesso. Vamos fazer publicidade dos parceiros que já estão conosco na rádio e já voltamos para a conversa. Publicidade na rádio. Construção limitada. Construção e manutenção de piscinas. Estamos localizados na Via Expresso, Avenida Principal do ESA Paradise. Contactos 923-320582, 943-97-9722. SR Construção Limitada. Em matérias de piscinas, estamos sempre na linha da frente. Garantimos o seu conforto e lazer. SR Construção. Publicidade feita. Então, hoje vamos à conversa com Ari Campos, secretário do Bloco Democrático em Luanda, tá? E ele está aqui conosco, foi convidado por nós para falarmos um bocadinho, refletirmos o país, refletirmos Luanda, que esse é o trabalho dele aqui mesmo pelo Bloco Democrático, olhar para Luanda, mas também vamos atingir um bocadinho o país. Ari Campos, muito gosto de ter-te aqui, é jovem, muito gosto mesmo, gostamos de falar com jovens com a posição que você ocupa, melhor ainda. Boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui. Paulo, muito boa tarde, agradecer a oportunidade que estão a nos dar, de que temos essa conversa, falamos um pouco de política, falamos um pouco da realidade do país, do meu partido, para essa vossa vasta audiência, agradecer. Muito bom, muito bom. Como é que está o Bloco Democrático? Bom, Paulo, o Bloco está bem, o Bloco está bem, aliás, eu sou reflexo, não é, da dinâmica que o Bloco está a implementar, reflexo no sentido de estarmos aqui hoje para falarmos um pouco convosco, não é? Vos apresentarmos um pouco as nossas ideias, as nossas programações, e essencialmente conversar com os jovens, não é? Para lhes mostrar mais um caminho que o nosso país tem, e esse caminho nós acreditamos que é efetivamente o nosso partido e o Bloco Democrático. Muito bom. Como é que se tornou secretário do Bloco Democrático em Luanda? Boa.
Olha, e até salientar que a forma como eu me tornei secretário provincial do Bloco Democrático em Luanda é assim de maneira especial, porque o nosso partido efetivamente é dos poucos que elege os seus secretários provinciais, não é? E nós achamos que então é uma via muito democrática, tal como é característica do nosso próprio partido. Então em dezembro último, dia 23 de dezembro, o partido realizou uma assembleia provincial, da qual eu concorri e conseguimos então vencer a eleição. Mês de janeiro, fevereiro foi um mês de preparação, e agora esses últimos 2 meses estamos efetivamente no terreno a começarmos a dar os primeiros passos de trabalho aqui na província de Luanda. Muito bom. E qual será o teu trabalho aqui em Luanda como secretário provincial do Bloco Democrático de Luanda? Sim. Olha, linhas gerais, o nosso trabalho, a nossa missão, o nosso objetivo é falar com as pessoas e apresentar uma nova solução para o país, porque o país está mal, né? O país está muito difícil. E as pessoas procuram saídas, e nós também, porque nós não somos pessoas tão ausentes da realidade do país, também procuramos saída. Então o nosso compromisso é isso, de estarmos no nosso partido, não é? Para apresentarmos uma agenda que seja muito concreta, uma agenda que seja muito objetiva, uma agenda que vá de encontro às pessoas, não é? Para com elas apresentarmos a nossa visão, ouvirmos a visão das pessoas e tentarmos representar isso politicamente. Então esse é o nosso objetivo, de termos um trabalho de proximidade, não é? Junto das comunidades. Esse vai ser o foco do nosso trabalho, esse já tem sido o foco do nosso trabalho, e nós acreditamos que à medida que o tempo for passando, vamos reforçar essa ideia de trabalho. Qual é que achas que será o maior desafio teu aqui em Luanda? Olha, o maior desafio ele por si só já se autocaracteriza, né? Portanto, dizer maior desafio, se selecionasse estaria a ser injusto com a realidade do país, que já é injusta por si só. Porque a nossa realidade é de desafios, né? O nosso país é de desafios. Nós temos problemas muito sérios, nós temos, aliás, deixa-me te dizer já, Paulo, que é importante salientar que nós temos que encarar com seriedade o desafio da fome em Angola. Não é? O desafio da fome é preocupantíssimo. Não é? A fome é uma realidade que nós estamos a viver, nós estamos a sentir, e o angolano tem enfrentado essa realidade todos os dias. Então isto é um desafio, não é? O desafio de nós pensarmos e trabalharmos soluções para vencer esse desafio. Nós sabemos que quem governa não está muito preocupado com este e outros desafios, não é? Encara isso com naturalidade, isso como normalidade. Como é possível isso se quem governa está aí para nos representar? Nós metemos, quem está governando, nós nos metemos aí para nos representar e gerir os nossos bens. Como é que não se preocupa com isso? Eu entendo que nós temos uma elite que primeiro é cega. É cega. E essa cegueira lhes fazem ser seres verdadeiramente insensíveis. Então é possível. É possível por quê, Paulo? Porque nós temos uma elite que criou guetos no nosso país, criou um cenário de sobrevivência ou de vivência, sobrevivência para um e de vivência para outros, vivência para essa elite que está nos talatonas da vida, que está nessa realidade, e que é possível, através desse sistema que eles criaram, viverem completamente a leste da realidade do país. Isto é, que eu quero dizer o seguinte... Foi propositado ou de forma assim espontânea? Foi propositado. Aliás, já o era no sistema colonial que nós vivíamos. Como é que avalia o trabalho do Manuel Homem cá em Luanda? Bom, como governador. Paulo, excelente questão. E se há alguma diferença entre vocês os dois, qual é? Total. Okay. Em primeiro lugar, aqui, ressaltar mesmo que há todas as diferenças entre mim e o Manuel Homem. Não é? Não há qualquer tipo de comparação. Aliás, eu até rejeito essa comparação entre o secretário provincial do Bloco Democrático em Luanda e o Manuel Homem. Por que essa rejeição? Porque o Manuel Homem representa a velha política. Isto é importante ser dito aqui. Não é? Aquela política de autorrealização pessoal.
entramos num partido para tentarmos crescer nesse partido, para termos determinadas benesses, e isso depois tenta-se refletir a nível da sociedade, não é? De vários jovens que olham para isso como uma via de teoricamente subir na vida, e ele é o verdadeiro exemplo, não é? E eu rejeito isso totalmente, não é? Não, eu acredito, não só eu, mas também como muitos companheiros meus do meu partido, que representamos a nova política, não é? A política das ideias, a política que nós não estamos na política para ter benefícios pessoais, a política que acredita em causas, não é? Eu acredito em causas, eu estou aqui porque eu me reconheço como alguém que é idealista, alguém que acredita nos valores, alguém que acredita na força da luta para as transformações sociais, não é? Então isso é tudo que eu não vejo no Manuel Homem, não é? Eu vejo alguém que pronto, entra num partido, tenta subir, tenta escalar nesse partido e pronto, isso é tudo aquilo que eu rejeito, é tudo aquilo que eu não aceito em política, não é? Eu acredito em valores, acredito em princípios ideológicos, e isso Manuel Homem não representa. Ele trouxe um slogan: Luanda precisa de ti. Este slogan não havíamos ouvido num outro governador que... Então ele trouxe esse slogan: Luanda precisa de ti. Sim. E pronto, isso se calhar é inclusão, vamos todos trabalhar. Olha, é interessante. É assim que eu entendo. Não, mas eu então vou-te colocar aqui um desafio de análise sobre esse ponto. Porque esse Luanda precisa de ti é exatamente o exemplo daquilo que é a visão da governação de Luanda. E eu aqui não faço distinção entre a governação de Luanda e a governação nacional. O que se faz nacionalmente é o que se faz a nível da província de Luanda. E não vamos separar, é tudo a mesma coisa. E esse slogan de Luanda precisa de ti é o verdadeiro exemplo daquilo que eu disse, que temos uma elite que se escondeu, uma elite que criou guetos, uma elite que tem medo das pessoas e que acha que os problemas de Luanda e os problemas do país é culpa das pessoas. Repara que nesse slogan ele diz que Luanda precisa de ti, não é? Ou seja, a mensagem subliminar que está por trás dessa frase e que depois se reflete nas publicidades que nós vemos é de que o problema é do angolano. O problema de Luanda não estar bem é do angolano. A responsabilidade de Luanda não estar bem é do cidadão angolano. É porque o motoqueiro não estacionou direito, é porque aquele cidadão meteu lixo no chão, que nós todos fazemos parte dessa melhoria, cada um tem que dar o seu contributo. Isto é verdade. Agora, isto não significa, dizer o contrário, isto não significa que os problemas que nós estamos a viver de governação é responsabilidade do governo, do cidadão. Pelo contrário, nós estamos aqui perante a mais uma visão elitista, não é? Que não se responsabiliza pelos seus próprios problemas e nos diz que o problema está no cidadão e não na governação. O que Luanda precisa, na verdade, é de uma governação. A Luanda precisa é de um governador. Então, sobre esse slogan, nós devíamos acrescentar: Luanda precisa de ti, sim, vírgula, mas também precisa de governador, também precisa de administradores, também precisa de um presidente, também precisa de ministros, e é aqui que nós escondemos. O que é que o Manuel Homem não está a fazer que devia fazer? O Manuel não está a fazer nada. Não é? O Manuel não está a fazer nada. O Manuel Homem é apenas o reflexo, que eu digo, que está a viver um cargo, está dentro de um cargo, não é? Pelo menos está a assumir um cargo de poder a nível da província de Luanda, mas que do ponto de vista de execução nós não vemos nada. Mas ele, comparativamente a outros governadores, os que fizeram parte anteriormente, nós vemos ele muito mais ativo, sobe guetos, envolve-se em atividades filantrópicas, atividades com figuras públicas. Qual é a Então, como é que você vê esse trabalho que ele está a fazer, já que não está a fazer nada? Vemos isso nas redes sociais. Não é? Portanto, o Manuel Homem é isso, é um homem das redes sociais. Mas do ponto de vista das conclusões, não é? Do ponto de vista dos resultados, estão aonde? Nós continuamos, aliás, nós tivemos agora um problema do aumento da tarifa dos transportes públicos e dos táxis também. Portanto, onde é que ele está? As pessoas estão agora a nos ouvir, não é, de perguntar se em algum momento, porque nós neste momento em Angola, hoje, no dia de hoje, fruto dessas medidas que tem a chancela do próprio governador, estão a se perguntar entre pagar a propina ou pagar o transporte.
E eu pergunto, se o Manuel Homem, que tanto aparece, não é, nas redes sociais, que está ali constantemente a dar uma de estrela de internet, a minha pergunta é se ele algum dia, ou se alguma vez, se nesses últimos dias, já falou o que é que iria fazer, como é que iria ajudar essas pessoas que estão neste momento a viver essas dificuldades. Essas pessoas estão neste momento com esta dúvida de pagar a propina ou pagar o transporte. Não, raramente ele vem a público falar isso, ou quase que não vem. A situação das pessoas que estão a ser desalojadas dos edifícios por más condições, e essas pessoas estão na rua, não há sítio para eles meter. E o governador não vem a público dizer alguma coisa. Porque o governador não tem interesse em resolver os problemas de Luanda, o governador não tem interesse em resolver os problemas do país. Não tem. Portanto, não tem como governador por quê? Porque é um cargo que dá privilégios, é um cargo que lhes dá determinadas benesses e não passa disso. E quem o nomeia? Quem o nomeia é a verdadeira representação disso, não é? Nós vejamos que, e o mesmo exemplo que eu dei do Luanda é o mesmo exemplo que eu dou, por exemplo, de quem o nomeia. Quem o nomeia não fala com os cidadãos. Quem o nomeia não fala com os trabalhadores. Quem o nomeia fala com a elite. Eu vou dar um exemplo muito concreto. O presidente, desde que foi eleito, conversou com toda a elite empresarial. Discutiram, falaram de planos e de ver formas em que o empresariado pode contribuir a nível da sociedade, a nível da economia do país. Mas com os trabalhadores, com os sindicatos, que são o povo, em nenhum momento dialoga. Portanto, não é uma suposição, não é apenas uma opinião minha, é facto. Nós temos um presidente que dialoga com a elite e não quer saber das classes mais baixas. Mas a classe mais baixa somos nós, é o povo, e é a ele que ele devia governar. Portanto, não admira que um político assim nomeie um governador que também tem essas características. Então, estamos a falar da mesma face, da mesma moeda. É o que estamos a ver. Ok, muito bom. Ari, vamos só para um rápido intervalo. Ari Campos, já voltamos para mais conversa consigo, tá? Vamos fazer intervalo para publicidade. Ouvintes, publicidade na rádio, e já voltamos para mais conversa com Ari Campos. Até já. Cucoba Car Center. Somos tudo aquilo que você precisa para transformar o seu evento num momento único. Adira os nossos serviços super eficazes e de muita qualidade. Oferecemos os serviços de piquenique, táxis privados, casamentos, reboque de viaturas 24 horas, excursão, protocolos, compras e vendas de automóveis, os serviços de renta-car e serviços fúnebres. Contacte-nos pelos seguintes terminais: 949 29 69 54 e o 998 81 70 28. Cucoba Car Centers, o melhor para si. Ouvintes, de volta à entrevista com Ari Campos, secretário do Bloco Democrático em Luanda. Posso lhe tratar por Ari mesmo, né? Estás à vontade. Obrigado, para ficar assim menos formal. Olha, eu queria um comentário seu sobre o secretário-geral do seu partido e o seu presidente. No caso, o presidente é o Dr. Filomeno Vieira Lopes e o secretário-geral é o Dr. Moata Sebastião. Como é que é trabalhar com essas duas figuras? E eu acrescentaria o nosso vice-presidente, né, o Dr. Nelson Pestana Bonavena, que temos uma excelente relação, uma excelente relação de trabalho. O nosso presidente, o Dr. Filomeno, o nosso vice-presidente, o Dr. Nelson Pestana, são pessoas que eu admiro muito a sua inteligência, a sua história de luta. São pessoas que vêm da luta de independência do nosso país, contribuíram muito e que deram a vida e dão a vida pelo nosso país. E isto também está associado naturalmente ao nosso secretário-geral, alguém de muito trabalho, alguém que dedica-se muito ao trabalho do nosso partido. Também é um jovem, né? Então o nosso partido tem essa dinâmica de fazer muito bem o casamento entre a juventude e os mais velhos, mas que tem como reflexo, tem como perfil um partido extremamente jovem, né? E o nosso secretário-geral reflete um pouco isto, e eu vejo nessas figuras pessoas que estão muito dispostas e capazes de ajudar o nosso partido e também o nosso país. Muito bom. Os jovens reclamam muito da inclusão, a falta de inclusão que o governo atual não tem no seu projeto de governação. E eu gostava de saber se você, Bloco Democrático, tem isso, inclusão dos jovens. Não, o nosso partido é de jovens, como eu disse. É um partido de jovens e eu sou o reflexo disso, né? Sou um jovem também. Pode ser de jovens, mas e não para jovens.
Não, é de jovens, é para jovens, mas atenção aqui, não é? O de para. O nosso partido é mesmo de jovens. De jovens. Porque até temos partidos que, por exemplo, dizem que são para o povo, não é? Ou que defendem as causas populares. O nosso partido é um partido que defende as lutas sociais, é um partido de jovens, não é? E é um partido que está pronto para lutar por jovens. E aqui é importante salientar isso. Nós não somos um partido para os jovens, nós somos um partido de jovens, né? E dos jovens. Isso, e do povo, não é? Porque os jovens são o povo e é isso que nós somos. Ok, muito bom. Vamos voltar a falar de Luanda. Luanda, em termos de segurança, como é que está? Está péssima. Tirando para a Polícia Nacional, que constantemente nos bombardeia com comunicados a dizer que Luanda está bem, a dizer que Luanda está segura, mas basta sair para as ruas e vermos o sentimento de insegurança que nós temos, né? Cada um de nós sente-se cada vez mais inseguro. Temos estado a assistir crimes à luz do dia, um após outro, crimes violentos, e não se percebe mesmo porque é que até hoje nós não temos uma política concreta para resolver esses problemas, não é? E o que nós temos como resposta, o que é mais preocupante, é uma tentativa de, apesar de estarmos a ver as pessoas a morrerem todos os dias, cada vez vemos mais sangue todos os dias na rua, nós estamos a ver uma resposta de que está tudo bem, está tudo normal, não olhem para isto. Portanto, isto é o reflexo, mais uma vez eu digo, da governação que nós temos a nível provincial e a nível do país, e que nos preocupa bastante a falta, a ausência de respostas de uma política de segurança pública que seja séria. Nós não queremos discursos, nós não queremos comunicados, nós queremos respostas sérias para que as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos andem à vontade no nosso país, e sabemos que não é possível. Muita gente diz que fica com a impressão que o governo atual não ouve as nossas reclamações no que diz respeito à própria fome, a cesta básica, o desemprego, e porque entra ano, sai ano, nada muda. Você diz que o governo atual é cego, é cego mesmo por opção, né? Mas como é que é isso? Alguém que está aí a governar os nossos bens e não preste atenção aos nossos lamentos, aos nossos choros. Certo. Olha, Paulo, eu vejo assim, Angola para muita gente é como se fosse uma empresa, né? E que só dá lucros para alguns, né? É assim que eles olham para Angola, não é uma empresa. Como assim? É uma empresa. Eles cada um e esses governantes, cada um tira a sua cota parte do nosso país, dos nossos recursos. Não se justifica. Mas é um bem público. Deveria, não é? E é isto que nós acreditamos, é por isto que nós lutamos, não é? E isso até constitucional, não é? Portanto, o direito de igualdade, a igualdade entre as pessoas, entre nós, é um princípio constitucional, não é? Artigo 23, é um preceito constitucional que nós acreditamos e o defendemos, mas quem governa não. Quem governa olha para isto, não é? Olha para a pobreza de uma maneira insensível, não é? E até estimula essa pobreza, não é? E nós vemos que apenas alguns, uma pequena elite, e aqui não é uma opinião, 1% mesmo é que tem a riqueza do nosso país. Portanto, nós estamos a viver esses níveis de pobreza elevados. Nós temos, segundo os dados internacionais, temos já sensivelmente 8 milhões de pessoas, né? 8 milhões de pessoas que são pobres no nosso país. Isso é um número que já devia, há muito tempo, fazer com que quem governa trouxesse um plano de emergência para resolver esse problema. Mas o que é que nós vemos? É nada, é um vazio, é um silêncio. Temos um presidente que olha para isto e nos diz que temos de tirar férias. Não é? Quer dizer, o único pronunciamento que nós temos do presidente face à realidade socioeconómica que nós estamos a viver é tirem férias. E eu me pergunto, tirem férias como? Não é? Tirem férias para quem? Quando nós temos uma realidade, aliás, os dados do INE nos disseram recentemente que nesse primeiro trimestre, quase 200 mil pessoas foram para o desemprego. Isto dentro de uma conjuntura de sensivelmente 5 milhões e 600 mil pessoas que já estavam no desemprego, mais 200 mil. Portanto, esta é a realidade, não é? Associando a isso mais um outro bloco
que representa 80% dos trabalhadores informais que nós temos na realidade angolana. Com que intenção o presidente diz para tirar férias? O presidente diz isso porque ele não conhece a realidade do país, ele não conhece o sofrimento que nós estamos, não sabe do sofrimento que nós estamos a viver. O presidente desconhece essa realidade. O presidente é dos tais que faz parte desta elite, né, que está cega, está insensível e que vive uma Angola que não existe. Né? Aquela Angola do condomínio, que trabalha depois na cidade, que anda com 5 ou 6 carros, não sei quantos seguranças, e a dada altura ele autoconvence que Angola é isto, não é? Não há pobreza, não há fome, não há dificuldades. Então, esta insensibilidade da elite tem como seu maior representante o Presidente da República. O Presidente da República é o maior representante da insensibilidade desse executivo. Portanto, dir-me-ão, mas estamos em crise, está difícil, o que também é falso. Também é falso, porque veja, Paulo, nós temos já um excedente orçamental, do ponto de vista, ou pelo menos um excedente que diz respeito à venda daquilo que é a maior commodity que sustenta a nossa economia, que é o petróleo, que nós, efetivamente, a previsão que se coloca no EGE é um determinado valor, que varia sempre entre os 60 e 65 dólares o barril, mas que ao longo desses últimos meses, que já ultrapassam 1 a 2 anos, está sempre acima, não é? Está sempre acima dos 70, 75, 80, chega aos 90. Portanto, a questão que se coloca é, a realidade é esta, nós até temos um excedente, volta e meia, e pergunta-se porque é que também não se cria um plano de execução emergencial para resolvermos isso. Portanto, aquela desculpa de que o país está difícil, de que a economia não tem condições, é falsa. E nós temos que questionar aonde é que está a ir o excedente do petróleo, porque isto não é só nesses últimos meses, há anos que isso tem existido. Onde é que tem ido, na tua visão? Essa é que é a questão. Tem ido para o Dubai, tem ido para a Europa, tem ido para vários outros países. Investimento para se refletir de forma positiva ao país no futuro próximo ou para essas pessoas que o fazem? Antes fosse por investimento público, e não é, mas sim, e isto é público, nós temos milhares de casos de corrupção que nós estamos a ver, nós temos milhares de processos que a própria Procuradoria está a intentar, portanto, isso representa bem aonde está a ir o dinheiro, não é? Onde estão a ser canalizados a riqueza do povo angolano, a riqueza de quem vive no Catintão, a riqueza de quem vive em Cacoaco, porque ao fim e ao cabo, nós estamos a falar de um valor que é dessas pessoas, é nosso valor, é um dinheiro que deveria estar a ser garantia para os nossos estudos, para o nosso transporte, para a formação dos nossos filhos, e que está a ser desviado. Portanto, é para ali que vai, para vivendas e cargos e interesses pessoais dessas pessoas que nos governam. Então, a realidade é essa, uma realidade de desemprego, uma realidade de pobreza, e depois temos o nosso presidente, que em vez de vir nos falar quais são as saídas, o que é que ele está a fazer, quais são as soluções que nós temos para sairmos dessa realidade de morte, não é? Porque isto é um caminho que só pode nos levar a isto, ele vem nos dizer que temos que tirar férias. E a pergunta que se faz é tirar férias como? Tira férias quem tem trabalho, tira férias quem está a trabalhar, quem tem salário, e a questão que se coloca é, eu não tenho salário, eu não trabalho, como é que eu vou tirar férias? Então, para quem o Presidente está a falar? Com quem o Presidente está a falar? Qual é o objetivo disto? Não é uma piada? É fazer pouco dos angolanos? É rir dos angolanos que ele até já prometeu dar 500 mil empregos? Porque eu não posso tirar férias quando eu não tenho emprego. Eu tiro férias quando eu estou empregado e tenho condições, tenho estabilidade no emprego, e isto depois no final de cada ano eu tiro férias. Então uma realidade como esta, que tem mais de 5 milhões de desempregados, 80% do trabalhador é informal, o Presidente tem a coragem de vir nos dizer que tirem férias. Eu vejo isso como um insulto, foi verdadeiramente um insulto, mais um, que o Presidente então decidiu brindar os angolanos. Os jovens hoje, pegando nesta do desemprego, os jovens hoje têm como esperança ser motoqueiro, mototáxi, e as fichas do Bantubet e Premebet é a fonte de rendimento para os jovens que já têm suas famílias e precisam de dinheiro, alguma rentabilização para poder sustentá-las. Isso é assim por muito mais tempo. Quando é que o jovem vai deixar de olhar para estas duas fontes de rendimento como solução para dar sustento à sua família? Certo.
E esse é o nosso compromisso como partido, e uma palavra para esses jovens, porque isto não pode ser assim para todo o tempo, não precisa ser assim por todo o tempo. Nós entendemos que o dia em que os angolanos nos derem a felicidade de podermos governar Angola, nós vamos reverter essa realidade, esse sistema todo que existe. Reverter fazendo como? Acabar com essa sociedade que foi criada, não é? Com essa sociedade de privilégios, essa sociedade em que temos os mais ricos e os mais pobres, acabarmos em primeiro lugar com isto e criarmos uma sociedade que realmente privilegie o direito ao trabalho, a saúde, a educação, o acesso à saúde, não é? Portanto, nós temos barreiras ali, verdadeiras barreiras ali, que nos impedem de ser seres humanos, não é? Ser cidadãos angolanos. Quais barreiras, por exemplo? Barreira da saúde. Não é? Qualquer um de nós aqui, se tiver de repente um problema de saúde, sabemos os problemas que isso acarreta. Não é? Nós temos a sorte de estarmos a dormir e acordar, irmos trabalhar e não termos a infelicidade que muita maioria até já tem, muita gente até já tem, perdão. E que é aquela infelicidade de tu teres um ataque de coração, teres um problema qualquer, e sabemos que os cuidados de saúde do nosso país não têm capacidade de dar resposta a esses problemas. A barreira da educação. Não é? Quem estuda é privilegiado. Não é? Nós sabemos a dificuldade, eu dei o exemplo há bocado, temos jovens neste momento com o aumento dessas tarifas que estão a perguntar: eu pago o transporte, eu pago a propina, se pagar uma coisa não tenho a outra, se pagar a outra não tenho uma. Então essa é a realidade. Então, são barreiras que nos impedem de ser uma sociedade desenvolvida. E o que é que nós acreditamos? Nós acreditamos que precisamos de um Estado, não é? Precisamos de uma governação que tenha capacidade de olhar para as pessoas, porque afinal de contas e no final da história o que importa são as pessoas, né? Não são os carros, não são as casas, não são os privilégios, são as pessoas. E de que é que me adianta, não é, eu ter uma governação, ser presidente do país, ser governador de Angola, de Luanda, quando nós não temos desenvolvimento e não temos uma transformação da vida dessas mesmas pessoas. Então, enquanto nós tivermos líderes que têm essa insensibilidade, nós vamos continuar como estamos. E o que eu apelo aos jovens é exatamente isso, é que olhem para os outros partidos que estão ali, olhem para nós, olhem para o Bloco, né? Olhem para o Bloco, porque o Bloco está aqui a se apresentar como uma solução. Nós defendemos a igualdade de direitos, nós, sobretudo, defendemos as causas sociais, né? A saúde, a educação, o transporte, o trabalho, são valores do nosso partido. Quais são as suas propostas para Luanda? As nossas propostas são muito claras. Nós entendemos que devemos olhar para Luanda e termos um maior investimento público do ponto de vista das questões sociais. É constitucional, não é? É constitucional. A proteção social é constitucional e deve ser as principais medidas que um executivo tem que ter. Portanto, as causas sociais é nossas bandeiras. Nós achamos que deve haver um maior investimento nas causas sociais, no investimento à saúde, no investimento à educação, no transporte. Mas também as autarquias. Aliás, nós tivemos agora a discussão recentemente dos diplomas que fazem parte do pacote autárquico, que não é, devem merecer a nossa atenção, porque é uma bandeira que nós defendemos. Nós acreditamos que é importante que o cidadão esteja próximo da governação, e que a governação esteja próxima do cidadão. O contrário também é verdadeiro. Então é importante que as autarquias se efetivem no nosso país. Temos um executivo que tem estado a adiar a implementação das autarquias, mas nós vemos nas autarquias como uma das principais bandeiras do nosso partido, que nós defendemos, estamos a lutar, porque nós achamos que com a participação do cidadão nós teremos maior desenvolvimento. Então a descentralização é a base também para o desenvolvimento do nosso país. Ok, muito bom. Olha, vamos só aproveitar a oportunidade. Há muitos angolanos que saem daqui do país, vão para fora. Geralmente o destino tem sido Portugal, e inclusive figuras públicas, né? E postos lá passam por muitas vicissitudes. E se calhar chega a um ponto que o ideal seria voltar para o seu país, mas nem mesmo para o seu país eles não querem voltar. Eu quero entender o quê? Eles não voltam por não serem patriotas, ou porque aqui entendem que vão passar pior ainda do que passam lá? Olha, e nós só não estamos a ver
o que se calhar países mais a norte têm estado a fazer, que é fazerem essa imigração, eu vou chamar assim, através de barcos, que muitas das vezes não chegam, não é? Ou então somos mais a norte, pular fronteiras, né? E às vezes ficar pelo caminho. Portanto, nós ainda estamos numa condição em que as pessoas lutam para ter o passaporte, para ter um bilhete e depois para emigrar, não é? Porque o caminho começa aqui. Não é quando estamos lá, já começa aqui. E pelo menos aqui nós estamos isso. Mas isso é o reflexo, não é, dos problemas que o país está a viver. Não é? Isto é um país que estimula, incentiva os jovens a irem embora. Não é? As pessoas olham para o que está a acontecer a nível do país. É raro nós termos um familiar ou um amigo que não tenha, ou que não pensou ou não esteja a pensar em emigrar. Portanto, por quê? Porque as coisas aqui no país não estão boas. Mas, Paulo, o que eu apelo em relação a isto também, em relação a este ponto, é o engajamento também, não é? Que nós, os jovens, principalmente, sobretudo os jovens, muitos vão para batalhar, vão por razões económicas essencialmente, e nós compreendemos a situação que o país está. O país não oferece solução. Mas aproveito para dizer e falar também, essencialmente para os jovens, que é importante que nos organizemos politicamente, não é? É importante também que lutemos contra esse sistema que foi criado, que nos impede de ser cidadãos. Então eu falo para esse jovem que está a nos ouvir agora, não é? Eu costumo dar um exemplo, que não há na história universal, não é? Quando há existir um conflito entre oprimido e opressor, e o oprimido vence. Não é? A história nos diz o contrário. Neste confronto entre essas duas realidades, o oprimido é sempre o vencedor. O povo angolano está a ser oprimido por uma determinada elite. Nós não vamos ser exceção. Mas para isto acontecer, é importante que nós tenhamos então uma capacidade de organização política. Não isso significa o quê? Fazer parte de um partido. Não precisamos estar todos nós na linha da frente, mas às vezes o mínimo contributo, o mínimo de participação política já é importante. Às vezes a minha função é mesmo participar num comício, ou falar com alguém, ou mobilizar. Bom, o mínimo que seja já é suficiente para fortalecer o núcleo de trabalho a nível político. E é isto que é importante também, porque é isto que é transformador. Porque nós temos uma realidade assim, que não nos permite ser cidadão, mas se nós nos organizarmos, se formos 1, 2, 3, 100 mil, 10 mil, seja o que for, já conseguimos fazer alguma transformação. E isto é que é importante que os jovens perceberem, e olharem para isto e verem que através da organização poderemos sair. Muito bom. Há quem diga que existem duas Angolas, a dos abastados e a dos desgraçados. Você concorda com isso? Perfeitamente. Nós temos uma Angola da elite, uma Angola que está deslumbrada, que acha que, aliás, que mal vive aqui, não é? Angola é aquela tal empresa que lhes faz terem um dinheiro a final do mês e que depois vão gastar lá fora, não é? Isso já é um outro tipo de imigração, não é? Porque se temos uma imigração das pessoas que estão a procurar melhores soluções de vida, temos outro tipo de imigração que vai gastar dinheiro, vai desfrutar. Aliás, nem de passagem, estamos agora a chegar o mês de junho, julho e agosto, e sabemos que é verão em Portugal e os angolanos todos é que fazem a festa, não é? Então é essa elite que está ali, é essa elite que vai lá gastar, que na verdade retira o pão da nossa boca, não é? E vão gastar lá. E que depois tem a ousadia, a coragem de virem para a imprensa, para os jornais, para a televisão, para as rádios, hipocritamente falarem de nós. Hipocritamente falarem da fome, hipocritamente falarem dos sonhos e anseios dos jovens, não é? Portanto, essa elite representa muito bem esse confronto que eu falei entre o opressor e o oprimido. Mas, atenção, é como nós estamos a falar, neste confronto nós não podemos ter ilusões. Na história universal sempre nos mostrou que o oprimido sempre venceu. E Angola não vai ser exceção. Não é? Esta é a realidade hoje. Nada nos garante que será mesmo amanhã. E a certeza eu tenho que será diferente desde que nós nos organizemos e lutemos para transformar essa realidade. Muito bom. Ari, uma palavra aí para os nossos ouvintes da Rádio 20, por favor, já para finalizar. Olha, uma mensagem aos jovens, não é? Uma mensagem aos jovens para que olhem, comecem a olhar para as alternativas, para a alternativa que nós somos,
uma mensagem, um apelo de que não vamos desistir do país, vamos nos organizar, não é? Vamos participar politicamente, vamos acreditar que é possível fazermos uma transformação. Então, para o nosso próprio futuro, não é? Eu digo, não é? É importante que os jovens assumam o seu futuro nas suas próprias mãos, não é? Não entregarmos mais o nosso futuro na mão de pessoas que já provaram que não têm interesse em fazer melhor, não têm interesse em melhorar as nossas vidas. Então está na hora dos jovens, não é? Colocarem o seu próprio futuro nas suas próprias mãos, lutarmos, nos organizarmos e fazermos essa transformação. E também, sobretudo, não é? Ajudarmos, não é? Aqueles nossos mais velhos que precisam também, não é? De uma reforma descansada para então verem as suas famílias também melhor do que estão. Ok, sim senhor. Está dito. Ari Campos, secretário do Bloco Democrático em Luanda, muito gosto de ter-te aqui, mano. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e há de voltar mais vezes, tá? Não, obrigado pela partilha de conhecimento e abriu mentes. Ouvintes, obrigado pela vossa presença e audiência na rádio, muito gosto de tê-lo do outro lado. Foi mais uma entrevista aqui em que refletimos sobre o país, no programa Papo Reto, tá? Técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, Pinox Pro nas imagens, Paulo Negrão no áudio do microfone, boa tarde.